Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos resolvendo o Enem. Enem 2015 para 2016. Uma interessante questão, já é uma questão um pouco melhor, né? Mas é uma questão simples também. É uma questão de progressões geométricas, tá bom? PG. Tá bom, gente? Ela fala assim a questão, quer ver? O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo, novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Então a gente para um pouquinho aqui para falar, depois continua lendo. Então já imagina o seguinte, no primeiro ano foram 8.000, No segundo ano, gente, chegou a quanto? Aumentou 50%, 50% de 8.000 são 4.000, foi para 12.000. Perfeito, gente? Tá? Então, para a gente começar a entender, aumentou 50%. Tá certo? Então, estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Perfeito? Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento. Quer dizer, no ano T, no ano qualquer, no 11º, do 20º, assim por diante. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T, para T maior ou igual a 1? Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos trabalhar? Tem aqui, inclusive, só um detalhezinho, tem um T maior ou igual, eu nunca vi isso na minha vida, confesso a vocês que eu nunca tinha visto isso. A gente vê aquele T maior ou igual, a igualdade fica juntinho embaixo do sinal de maior, e aqui está T maior igual. Bom, o T é maior ou igual a 1, tá bom? Isso aí é irrelevante para a resolução do problema. Tá certo então, gente? Vamos começar a raciocinar nesse problema. Bom, no primeiro ano foi 8.000, No segundo ano, eu já tinha feito a conta, foi 12.000. E aí, qual é a conta que a gente faz, para facilitar mais o nosso cálculo? É o seguinte, sempre que houve um aumento de 50%, basta que eu multiplique o original por 1,5. Vê se não é, gente. Por que 1,5? Esse 1,5 quer dizer o seguinte, é 100% mais 50%, isso dá 150%. 150 por 100, que é o mesmo que 1,5. Então, aumentar alguma coisa em 50%, basta multiplicá-la por 1,5. Se aumentasse, por exemplo, 20%, bastaria multiplicar por 1,2. Tá certo, gente? O mesmo é um desconto. Se eu dou um desconto de 10%, basta multiplicar por 0,9. Por quê? Porque vai ser 90%. Se eu tiro do 100%, eu tiro 10%, fica 90%, que é equivalente a 0,9. Tá certo? No nosso problema. Então, basta que eu multiplique por 1,5, que eu chegarei à produção do ano seguinte. Tá certo? No terceiro ano, como é que se ficaria isso? Bom, 8.000, vezes 1,5, foi isso já no segundo ano, e vezes 1,5 de novo para o terceiro ano. E daqui a gente começa a perceber um detalhe. A todo ano vai acontecer o seguinte, vai ser 8.000 vezes uma quantidade de 1,5. E eu percebo o seguinte, no ano número 3, eu usei 1,5. Peraí, então eu posso escrever assim, a produção no terceiro ano é 8.000, isso é constante para todas elas, isso? 8.000 vezes quanto? 1,5 elevado, elevado porque eu tenho 1 vezes 5 vezes 1 vezes 5, ou seja, 1,5 elevado a quanto? A 2. Que eu sei que é 3 menos 1. Mas por que eu fiz esse 3 menos 1? Porque é no terceiro ano. Então, no terceiro ano, eu percebo que é o quê? 1,5 elevado a 3 menos 1. Ou seja, é sempre uma unidade a menos que o ano. Então, vamos ver aqui no quarto ano. Como é que seria no quarto ano? No quarto ano seria assim, a produção no ano 4 seria quanto? 8.000, isso é constante, Vezes quem? 1,5 elevado a 4 menos 1. 1,5 ao cubo. E no ano T, que é justamente o que ele está pedindo para a gente? No ano T seria P de T é igual a 8.000 vezes quem? Vezes 1,5 elevado a quanto? A esse ano menos 1, a T menos 1. E a nossa resposta certa é a letra E. Olha lá, letra E, Letra E ou letra E? Depende de onde a gente estiver. Na região do Brasil que a gente estiver, a gente vai ler E ou E. E aqui, eu estou no Rio de Janeiro, eu prefiro ler letra E. Eu prefiro ler letra E. Perfeito, então, gente? E vocês talvez não tenham percebido, mas o que eu fiz aqui, gente, foi calcular a forma geral de uma progressão geométrica.
exatamente o que nós faríamos para deduzir a fórmula geral de uma progressão geométrica. Lembra? É o A' 8.000 vezes quem? A razão, que é 1,5, elevado a quem? A quantidade de termos menos 1. Perfeito? Acabamos de deduzir, sem vocês perceberem, nós deduzimos a fórmula. Tá certo? Então, gente, mais uma questão. Quer dizer, o que eu estou dizendo isso é o seguinte: eu poderia ter usado a forma geral de uma PG que eu chegaria, claro, na mesma resposta. Eu aproveitei um embalo e mostrei a vocês de que maneira, né, a gente chega na fórmula, né, nessa forma geral. Perfeito? Quer dizer, a matemática, às vezes, gente, e a gente tem que olhar isso com muito carinho, muita atenção, é mais fácil a gente fazer a questão, né, teórica, da sua forma teórica, mas usando muito a prática, porque em vez da decoreba, tá certo? Então, se a gente entendeu essa resolução, gente, a gente vai ter essa fórmula para a vida inteira. Eu não preciso decorar essa fórmula, não. Eu já entendi como é o procedimento que nos faz chegar a essa fórmula. Perfeito, gente? Perfeito, gente. Tá certo? E aí, um detalhezinho. Como é que eu descobri que a razão é 1,5? Né? É também importante isso aqui. Por que eu digo que a razão é 1,5? Gente, eu estou em 8. Se eu cheguei em 12.000, eu multipliquei o 8 por 1,5. Tá certo, gente? Essa aqui é a minha razão. Tá bom? Por isso que eu cheguei na razão 1,5. Perfeito, então, gente. Mais uma questão resolvida. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. O nosso site é especializado no ensino fundamental e é um site totalmente gratuito. Por lá você vai encontrar álgebra aritmética, geometria e análise, teoria completa, exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Então, gente, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, e o conteúdo de seu, né, o programa, né, de seu concurso, o conteúdo programático dele, consta assuntos de ensino fundamental, gente, a dica está dada. Vale a pena visitar o nosso site, até porque o nosso site é totalmente gratuito, 0800 do início ao fim, e é mesmo, isso não é picadinho, isso não é brincadeira, é verdade. Nosso site é totalmente livre, é totalmente gratuito. Perfeito, então, gente? Então fica aí a dica, não deixem de visitar o nosso site, tá bom, gente? É isso aí, fica daqui o meu abraço, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e até a nossa próxima videoaula. Ah, sim, o que eu esqueci, eu estava com um negócio na cabeça para falar a vocês, é que esse ano eu quero começar a incluir no nosso site conteúdos do ensino médio, de tal maneira que a gente possa preparar melhor os amigos para o Enem do ano que vem. Tá bom então, gente? É isso aí, obrigado, até a nossa próxima videoaula.